Deus te abençoe, Deus te use. Amém. Senhor, boa noite. Vocês não prestam atenção em mim hoje. Só olhar nem que seja para o óculos, não deixar vocês dormir. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor, por estar na tua casa. Obrigada, meu Deus, porque eu tenho visto a tua mão. Amém. Sobre a minha vida, sobre os meus. Obrigado porque nas pequenas coisas, nas grandes dificuldades, eu tenho visto a tua mão e o teu mover. E eu tenho visto, Senhor, que mesmo quando, Senhor, tu fecha portas, tu tem um propósito para as nossas vidas. E eu te glorifico, nós te glorificamos nessa noite. Permaneça conosco, Senhor. E fala conosco através da tua palavra. Aleluia. Eu queria começar com umas perguntas. Vocês têm liberdade para responder. Quando a gente deixa uma carne fora da geladeira por alguns dias, o que acontece com essa carne? Apodrece. Apodrece, né? E o que é um pedaço de carne? O que é um pedaço de carne? Um alimento. Uma parte de um animal, né? Uma parte de um animal. Então, se eu cortar um dedo e deixar fora do gelo por alguns dias, o que vai acontecer? É um pedaço de carne, não é? Exatamente. Vai apodrecer, não é mesmo? Em Efésios, no capítulo 4, do versículo 15 a 16, fala, todo o capítulo, o começo de Efésios, fala sobre Cristo, fala sobre a igreja, fala do nosso chamado, fala que o Senhor, Jesus Cristo, é a cabeça da igreja, nós somos o corpo da igreja. E se, como a carne é cortada e deixada fora do corpo, a carne, o dedo, porque no corpo bombeia o sangue, continua vivo, não vai apodrecer. Mas se eu cortar, ela vai apodrecer, deixar fora do corpo. Assim como nós que fazemos parte do corpo de Cristo e somos cortados, nós vamos apodrecer. Nós vamos definhar. Então, o corpo está bem ligado à cabeça que é Cristo. E para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler exatamente o que eu disse. Que está em Efésios, como eu disse, 14, 16, que diz exatamente assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido. Pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Mais para frente vai falar que uns somos separados para evangelista, outros para pastores, outros para mestre. Cada um de nós temos a função. Glória a Deus. No corpo de Cristo. Às vezes, a irmã não tem o ministério do abraço, como eu não estou indo mais ou menos assim, né? Tem aqueles videozinhos dos bichinhos com a cara feia e fala, vira para os lados, dá um sorriso pro sermão. Aí, com o tempo você vai sorrindo, com o tempo você vai fazendo, com o tempo não tem ninguém para fazer, e tu vai tu mesmo. Então você vira a irmã do ministério de abraço, você vira a irmã da recepção, vira a irmã da salinha, vira a irmã da cantina, vira a irmã da limpeza. Porque quando falta membro, você já viu aquelas pessoas que nascem sem os braços, sem as pernas? Com o que tem, elas dirigem. Elas penteam o cabelo dos filhos, elas cozinham. Porque quando está faltando membro, a gente usa o Senhor, a cabeça da igreja, usa os membros que tem. Eu já vi pessoas que só tem as pernas, mesmo assim tem um dedo ou dois e faz cada pintura 100 vezes melhor que a minha. Mães que cozinham, que criam os filhos, que trocam fralda de bebê, que dá banho no filho, tudo sem braço.
outras não têm perna e têm uma vida. Por quê? Porque quando o membro está cortado, quando não tem membros, usa aqueles membros que tem. Recebemos aí? Então, nós somos parte do corpo e precisamos estar ligados. Precisamos estar conectados no corpo de Cristo. Porque senão, nós vamos apodrecer. Então, hoje eu decidi botar a live no Instagram. Porque aqui tem algumas partes do corpo. Mas eu sei que tem muito corpo de Cristo que está aí cortado. Cuidado para você não apodrecer. Porque você também já ouviu falar, como eu, às vezes corta o dedo, corta a perna, alguma coisa coloca no gelo e corre para o hospital. Vocês ouviram falar? E aí costura de novo? Só que tem uma coisa. Tem vez que o corpo não aceita mais aquele medo que foi cortado. Aí não adiantou nada. Porque o corpo rejeita. Quantas vezes se é colocado e o corpo rejeita, apodrece colado no corpo. E com essa introdução, eu queria contar uma história para vocês. Essa história se trata de uma vez que Paulo estava em uma das suas viagens missionárias. E ele estava fazendo a viagem na Grécia e Macedônia. E Macedônia Norte, era um reino norte da Grécia. E ele fez ali algumas coisas, botaram ele para correr de uns lugares. E aí, quando ele chegou num certo ponto, ele estava indo para a Síria. Quando ele estava indo para a Síria, alguns judeus começaram a fazer uma... como é que fala? Uma conspiração contra ele. E ele não pôde ir pelo caminho que ele tinha que ir. Aconselharam ele e ele voltando pela Macedônia. E ali, ele foi pelo rio, pelo mar, que foi uma cidade que era um porto chamado Toade. E ele encontrou com alguns irmãos ali. Ali em Toade ele ficou por 7 dias. E em Toade, nesses 7 dias, ele fez muitas coisas. Mas no último dia em que ele está, e ele iria para outro lugar, ele fez o que Cristo já havia mandado, que era partir o pão, celebrar. Jesus já havia ressuscitado, não sabemos. Então, a ordem de Jesus era fazer sempre um memorial dele. O memorial da Santa Ceia, que é o maior exemplo de unidade, onde todo o corpo que não está cortado tem que estar unido. Aleluia. Para partir do pão. Glória a Deus. Então Paulo juntou aquelas pessoas ali para partir do pão. Era o primeiro dia da semana. E no primeiro dia da semana, alguns estudiosos vêm falar que podia ser o sábado à noite. Porque, segundo os judeus, ainda talvez já era domingo. Alguns falam, mas vamos falar como a minha Bíblia fala. Tem uma Bíblia que fala no domingo, né? Então, o primeiro dia da semana, eles se reuniram, como nós fazemos a nossa ceia no domingo, vamos pensar que era o domingo, e para partir o pão. E eles estavam ali num lugar muito iluminado, todos juntos. Eu imagino que Paulo tinha muita exortação para dar, porque, gente, naquela época já estava sendo perseguido todos os cristãos, inclusive Paulo. Tanto que eles tiveram que correr para um lugar, ir pela Macedônia, porque ele não podia voltar pelo outro caminho, né? Porque fugindo de ameaças. Então, ali o grupo
tinha muito que receber dele, podia pensar assim, vai ver se a gente vai ver ele outra vez. Não sei quando é que ele vai voltar aqui. Imagina aquelas viagens deles, que devia ser a cavalo, a metade a pé. Né? Ia demorar muito. Então, era o último dia dele. Então, imagina, a gente sabe quando vem um pastor, né? Assim de fora e tal, que a gente conhece, igual no dia da pastora Arlete, o povo falta, né? Suga o tanto que a gente pode, porque não sabe quando vai ver de novo. Agora imagine Paulo. Imagine o apóstolo Paulo naquela época, aquelas pessoas, tanta coisa. E ele tinha muita instrução para dar. A igreja era primitiva, estava crescendo, então ele tinha muita coisa para fazer. Então, iluminaram todo o local, se encheu de gente, os crentes tudo lá. Muito iluminado. Porém, tinha um rapaz que estava sentado na janela. E o nome dele era Eutico. E aqui eu começo a desenrolar. Vamos ler comigo? Está no livro de Atos, no capítulo 4. E a mensagem, eu vou desenvolver somente um texto, uma mensagem textual, que vai ser 5 versículos, do versículo 7 a 12. É uma perícope que fala quando Paulo foi a Troade. Ok? Vamos ler comigo. Amém? Amém. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo precisava viajar no dia seguinte. Falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Sabemos que naquela época a vida noturna era muito curta. Né? Não tinha lâmpadas, era luz de candeias. E aqui no próprio texto fala de lâmpadas, tem algumas traduções que falam candeias. E ele se prolongou até a meia-noite. As pessoas acordavam muito cedo, alguns tinham que ir a longas distâncias, alguns trabalhavam em arado da forma braçal mesmo. Então, acordava muito cedo, dormia-se muito cedo. E Paulo prolongou-se até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas, algumas traduções falam candeias, no local, aqui de cenáculo, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu e inclinou sobre ele, abraçando-o, e disse: não fique alvoroçado. Algumas traduções dizem: fiquem tranquilos. Outras dizem: fiquem em paz, pois ele está vivo. Aqui, Paulo diz a mesma coisa que Pedro fez quando ressuscitou Dorcas. Ela está viva. Subindo de novo, ele voltou de novo, partiu o pão e lhes falou ainda até de manhã. Aí que o pau quebrou bonito, hein? Com a ressurreição de mortos, ali foi ripa lá para trás, pega a vassoura e anda, por aí. Eu imagino, quando a gente recebe uma coisa aqui na igreja, nós ficamos tão felizes e saltitantes. Imagino ver uma pessoa ressuscitar, hein? Ninguém nem sentiu mais, que ele estava dormindo, o sono foi embora e acabou. E assim, ele partiu. Então, conduziram vivo o rapaz e se sentiram grandemente confortados. Gente, grandemente confortado é brincadeira ainda. Amém. Então, a primeira semana, a missionária Lili falou sobre unidade
E ela apontou muito para a oração, para a intercessão, para a busca, a unidade para buscar, para a unidade para confiar. Depois, a diaconisa Leia falou sobre em olhar, em perceber, em passar pelos lugares e ver o que estava precisando. O pastor falou que cada um fez a sua partezinha, como nós falamos, cada membro fez a sua parte. E eu agora, eu quero dizer duas coisas. Os que estão unidos e os que estão na janela. O que faz a pessoa estar ouvindo o sermão de Paulo e ir para a janela? O que faz uma pessoa no culto em que o Espírito Santo está falando, em que está falando a palavra do Senhor, a pessoa ir para a janela? Ficar retirada. O que faz isso acontecer? Frieza espiritual, preocupações com o mundo, ansiedade com aquilo que a gente já colocou na mão de Deus, mas que está querendo tomar de novo. Vai para a janela. Esquecer o que Deus já fez no passado. Esquecer das promessas que tem aqui na Bíblia. Esquecer das promessas que foram faladas para você através de profetas. Para mim, para você. Faz eu e você ir para a janela. E o que acontece comigo quando eu estou na janela? Quando eu estou na janela, eu fico entediada com a pregação. Eu esqueço quem está falando é Deus através do servo dele. Eu olho se está bem vestido. Eu olho se não está bem vestido. Eu olho se está gordo. Eu olho se está magro. Eu olho se falou uma palavra errada. Em vez de eu prestar atenção naquilo que importa. Uma vez eu trouxe uma mensagem poderosa para um grupo. E uma pessoa ficou agarrada numa palavra que eu falei errado. Eu falei anatema. E a pessoa falou assim, não, é anátema. É anátema. Ô irmã, olha aqui, irmã. Você falou anátema, eu queria saber o que... E eu tinha falado que significava. Eu queria saber o que isso significa, porque aqui na Bíblia fala isso. Então, às vezes a gente perde de receber, porque um pequeno está falando. Mas quando a pessoa vem transmitir a palavra de Deus, não é o pequeno, não é o grande que está falando. Quem está falando é o El Shaddai. Amém. Se ele deixar ser usado, é o Senhor que está falando. Se ele deixar, e se eu abrir meu coração e entender que é o Senhor que está falando, numa terça-feira à noite, onde está todo mundo só o pó da rabiola. Eu não vou para a janela. Eu vou ficar num grupo. Eu vou ficar unido. Amém. Porque se eu cochilar, a Leli vai falar, acorda, minha filha. A Renata vai me sacudir. A irmã Leia vai falar, que isso, menina, é um beliscão? Cristina que é boa do beliscão. Cristina ama o beliscão. Não vai deixar. Uma irmã Mônica da vida vai começar a dançar. Vai te dar umas cotoveladas assim, sem ser de propósito, dançando. Né? E você vai acordar. Oi, ok, o que está acontecendo aqui? Volta para a palavra. Mas você não vai para a janela. Porque se eu for para a janela, eu vou cansar. Eu vou perder minha atenção naquilo que eu deveria olhar. Eu vou ficar vencida pelos meus pensamentos. Meu filho, a noite passada, ele preocupado com as aplicações de trabalho que ele fez, ele precisa trocar de trabalho porque não está dando horas para ele, ele está de férias na faculdade, ele precisa trabalhar.
E os trabalhos que ele trabalha há vários anos, eles não dão horas para ele. E ele está agoniado. E eu recebi alguns milagres na minha casa. Vou abrir um parênteses aqui para voltar para o texto. Porque eu entendi que eu preciso viver aquilo que eu falo. Eu preciso viver aquilo que eu falo. Por isso eu preciso me consertar, me limpar, para que o Senhor chegue perto de mim. Porque Ele diz, chegai-vos a mim e eu chegarei a vós outros. Então eu preciso viver aquilo que eu falo. E eu preciso viver dentro da minha casa. Porque é muito fácil eu pregar, eu falar, eu orar e eu profetizar pra gente que vai lá na padaria assim, meio que escondido, lá no cantinho lá. Abençoar a vida das outras pessoas. Mas a minha casa e os meus que estão perecendo. Então eu preciso viver isso. Então, meio que forçado, eu consegui um acordo com meu filho. Eu pedi para ele um favor que ele deixasse eu mostrar para ele a minha fé. Porque eu trazia ele para a igreja quando eu mandava nele. Então, se ele viesse aqui, ele ia para a janela, né? Então, toda segunda-feira, ele lê um capítulo da Bíblia. Porque ele lê inglês. Ele lê um capítulo da Bíblia. E eu faço oração para a vida dele. E aí eu faço questão de profetizar em coisas. E falar alto em coisas que é para ele ver. E depois eu dando a orar, né? Porque eu preciso que o Senhor mostre para ele quem ele é na minha vida. Que ele mostre na vida dele. E eu estou orando por isso. O outro milagre é com meu marido. Que veio para a igreja, veio comigo. No primeiro ano de casado ele vinha muito. Depois que casou, São assim mesmo. acabou. Entendeu? Eles são assim mesmo. Fazia tudo bonitinho e largou. Entendeu? Foi só para o show off. Acabou. Então, o pau tá quebrando lá em casa. E eu já falei. Eu falei, enquanto você não consertar, Deus não vai abençoar a gente. Porque eu tô ganhando bem. Eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo aquilo. Só que o meu não dá. Mas eu tô vivendo. Você, Jeová, você não dá. E você não vai pegar carona comigo. Você precisa dizimar. Você precisa se consertar. Você precisa... Então... Eu pedi também para ele um dia da semana. Eu achei que ele ia me dar um dia da semana. Mas ele concordou em me dar todo dia para eu orar. Então, todo dia a gente está orando. Ele ainda não está muito de ler a Bíblia todo dia. Mas eu... Igual o Lucas, né? O Lucas lê um capítulo, mas é uma vez. Mas também, cada virada de olho, irmã, parece... O olho falta dar volta. Você chega a ver o branco do olho, sabe? E quando a oração fica alongada, você precisa de ver o olho, fica branquinho, parece assim que vira um portegaz, assim. Mas enfim, tá dando certo. Voltando para aqui. Então, falando da janela, quando eu estou na janela, eu fico desconcentrada, eu fico, despercebo o que está acontecendo, eu fico cansada, eu fico vencido pelo sono, eu durmo e eu durmo profundamente. Eu caio da janela. E quem cai da janela vai morrer. Então, ei, saia da janela. A janela não foi feita para quem deveria estar unido no corpo de Cristo. A janela não foi feita para aquele que tem promessa, para aquele que espera em Cristo. Você tem que estar junto no corpo, bem ajustado, onde a cabeça é Jesus Cristo. E ali, um vai fazer cada um a sua função. Um cuidar do outro. Se um está chorando muito, o outro vai orar. A palavra de Deus diz que é para consolar uns aos outros. Confessar os pecados uns para os outros. Orar por doenças. E quando você está no grupo, você está quebrado e um vem te dar um abraço. Quando você cai da janela e você morre, ou você está morrendo, é preciso sair alguém do corpo de Cristo e vir te dar um abraço. E te trazer de volta para você sentar na mesa e partir o pão. Aí você é ressuscitado.
Aí você é reavivado. Glória a Deus. Quando sentamos na janela, saímos da onde está iluminado. Quando sentamos na janela, nos distraímos. Quando sentamos na janela, o cansaço vence a nossa empolgação. Quando sentamos na janela, adormecemos profundamente, caímos e morremos. E como eu disse, o corpo de Cristo, unido com propósito, precisa, isso aqui é para nós, precisa observar quem está na janela. Porque às vezes a gente está tão envolvido, nosso grupinho está tão bom. É tão bom que eu estou aqui, porque se a gente não precisasse pagar aluguel, se a gente não fizesse questão de que a igreja crescesse, a gente ia estar bem aqui, só nós aqui, que a gente se conhece, que a gente se entende, que a gente se ama. É para tranquilo. O nosso grupinho de sempre, tá bom. Mas o corpo de Cristo, unido, ele precisa olhar para quem está na janela. Precisa olhar, sair um pouco do grupo. Não que ele está sendo cortado, mas ele precisa voltar e olhar quem está na janela. O corpo de Cristo, unidos por um propósito, precisa se atentar que quem está entediado, quem está cansado, ele vai adormecer na janela. O corpo de Cristo, unido por um propósito, precisa sair do grupo para socorrer aquele que caiu da janela. O corpo de Cristo, unido por um propósito, precisa abraçar quem sentou na janela, caiu e morreu. O corpo de Cristo, unido por um propósito, precisa orar, interceder para ressuscitar aquele que estava na janela, caiu e morreu. O corpo de Cristo, unido por um propósito, traz o que foi ressuscitado para dentro, para partir o pão. O corpo de Cristo, unido por um propósito, continua a pregar novamente até o dia amanhecer. Porque quem estava na janela não ouviu. Quem estava na janela não entendeu. Quem estava na janela não recebeu. Então a gente tem que fazer tudo de novo. Paulo ficou sobre ele, abraçou e trouxe para junto do grupo. Partiram o pão e pregaram até o outro dia. A igreja se alegrou com a ressurreição do rapaz. Não sentemos na janela. Vamos sentar junto do grupo, do corpo de Cristo, unido por um propósito. Para que o nosso coração não se esfrie, para que a janela não nos distraia. A janela é o mundo, a janela é aberta para oportunidades aonde você não vê na casa de Deus. As delícias, as ofertas, as coisas fáceis, as mentiras, as pessoas que se separam do seu casamento, que Deus deu, que tem uma vida linda para casar, para obter papel, e vive e traz coisas ruins, e vive uma mentira, e traz uma maldição para a vida, sendo que quem vai dar é Deus. Pessoas que saem, pessoas que sentam na janela. A janela é o meu part-time de domingo, em que eu deveria estar no culto, porque na hora que eu me regaçar todo, quando eu cair da janela e ficar doente, for para o hospital, aquele dinheiro não vai dar para nada. Quem é o dono da saúde é Jeová Jireh. É Ele que vai curar. Então, um pouquinho com Deus é tudo. E o tantão sem Deus não é nada. Glória a Deus.
assim, que alguém está em unidade. Precisamos estar em unidade para podermos olhar, ajudar, levantar, abraçar, incentivar quem está na janela. Às vezes a nossa vida, só a nossa vida, só o nosso testemunho, só o nosso... Como é que você está? Está tudo arregaçado. Está tudo bem. Sabe, eu aprendi isso com a Daniele, que hoje ela não está aqui, tem anos, e eu sempre falo isso. Eu chegava na igreja só com os caquinhos, e ela falava, Mariquinha! Com um sorriso desse tamanho. E eu falava, meu Deus, será que um dia eu vou estar feliz assim? Será que um dia eu vou conseguir falar desse jeito? Hoje tem dias que eu não estou afim de falar, não, mas eu falo, irmão, porque eu não vou dar ousadia a Satanás da minha boca sair que eu estou mal. Eu estou bem. E ainda eu falo assim, eu estou muito bem para uma segunda-feira. Eu chego lá, como é que você está? Segunda-feira, 6 horas da manhã. E eu já estou lá com um sorrisão. Não estou com vontade, não. Mas eu preciso mostrar quem está em mim para aquele que está sentado na janela. Nós que estamos unidos em propósito, não fiquemos somente presos no grupo, mas sim olhamos para quem está na janela. Às vezes o nosso abraço vai fazer quem está sentado na janela não se distrair, não dormir, não cair, não morrer, mas sentar para passar o pano. Amém? Amém. E para fechar, nós vamos assistir um vídeo bem curtinho.